bate todos os seus adversários no segundo turno. A direita, portanto, se desespera. No entanto, as coisas não estão tão bem assim. Só para vocês terem uma ideia do panorama geral, quase 60%, 50 e poucos por cento dos jovens da geração Z se declaram de direita. Eu não sei se eles se declaram de direita sabendo o que é a direita. Né? Mas se eles souberem o que é a direita, talvez, né? Se eles soubessem que a direita taca fogo nas matas, que a direita absolutamente não tem nenhum cuidado com a cidade, não sei se eles seriam de direita. Mas eles se declaram de direita porque na esquerda eles enxergam alguma coisa que é preciso ser feita coletivamente. É um horizonte de confecções coletivas. E a geração Z efetivamente tem uma tendência a não acreditar em ter causas sociais. É nesta vaga que caminha uma das pessoas que tem este mesmo espírito, embora seja um pouco mais velho que a geração Z. Um pouco mais novo do que eu, mas não é da geração Z. É um rapaz que ele tentou ser médico e não conseguiu. Aí ele tentou ser professor universitário de uma pública, também não conseguiu. E ele terminou como um pseudo-filósofo, ele acha que ele é filósofo, mas ele não é, escrevendo em jornais e dando palestrinhas em sindicatos, etc. O agro o incentiva também. Luiz Felipe Pondé, qualquer coisa que ele escreve termina do mesmo jeito, ou tem a mesma mensagem. A mensagem é sempre a mesma. Desistam de ser boas pessoas. Desistam de fazer o bem. Desistam de ter causas sociais. Quem tem causa social, diz que quer fazer o bem, diz que quer ser uma boa pessoa, é má. É intrinsecamente má. Porque a natureza do homem é má e quem tem causas sociais se corrompe. O último artigo dele na Folha é estranhíssimo, porque não tinha espaço para ele fazer isso, porque ele foi analisar um filme, e o filme não diz nada sobre Brasil, não diz nada sobre as características do Brasil, é um filme, de certo modo, crítico aos Estados Unidos. E aí, lá pelo meio, né, ele precisaria xingar o PT, ele precisaria fazer alguma coisa contra o Brasil. Ele não fala nomes nunca, porque diz um amigo dele, que já foi aluno dele, que ele é um grande covarde e que ele mesmo admitiu que ele não fala em nomes porque ele tem medo. Ou seja, ele quer ser um Paulo Francis, mas o Paulo Francis teve resposta do Caetano Veloso. Pondé nunca vai ter resposta porque ele tem medo de citar nomes. Mas ele faz o ataque geral. E sempre com mentiras. Ele diz que o PT é uma gangue. Mas, ora bolas, né? Cadê a prova? Então ele não cita nomes. Mas atacar o Brasil, isso é constante. Até porque ele se considera israelita e não brasileiro. Ele mora aqui só para... Não se sabe por quê. Ele é um sionista. Agora vejam só. No meio de um artigo sobre um filme, ele solta aquilo que ele tem que soltar porque ele não aguenta. O ódio dele a nós todos, o ódio dele a ele mesmo, a mágoa dele de não ter conseguido ser no Brasil o que ele queria ser 2 vezes, resulta nisso daqui, ó.
O que todo mundo quer, ele falando do filme, é ficar famoso. O filme não indica isso. A cidade do filme lembra o Brasil, no seu ridículo desejo de ser relevante, quando é, na verdade, um nada do ponto de vista geopolítico. Vocês sabem muito bem quem é que disse essa frase, né? Ela é nova, essa frase, não é tão velha assim para vocês não lembrarem. Foi o embaixador de Israel no Brasil, que disse que o Brasil, em termos geopolíticos, é o eterno 7-1. A surra da Alemanha no Brasil. E foi obrigado depois a pedir desculpas, esse embaixador. Porque ele sabe muito bem que quem é nada no mundo é Israel. Tanto é que comete genocídio acobertado pelos Estados Unidos. Porque se não fosse acobertado pelos Estados Unidos, não teria peito para fazer o genocídio, porque seria varrido ali pelos árabes. Fica ali, né, na terra que não é deles, matando crianças e tendo ao redor do mundo gente como Pondé, para repetir as frases que eles falam lá no sionismo. E ele repetiu exatamente a frase do embaixador israelense no artigo. Agora, se ele não gosta do Brasil, se ele acha que isso é um lixo, por que ele vai em cada faculdade bater palma e pedir aula? Vai na PUC, tem aulinha para mim? Não, filosofia não tem uma aula de religião. Não. Posso pegar? Aí vai lá na FAP, que é de judeus, tem aulinha para mim? Pode pegar aí. E na Folha de São Paulo? Não precisa pagar, eu escrevo de graça, tá? Esse é o Pondé. É o ridículo. E aí, ele aposta que ele ainda vai ter leitores porque ele mira a geração Z, os adolescentes revoltadinhos, e ele quer fazer com que esses adolescentes fiquem revoltadinhos contra a sociedade, contra a esquerda, contra tudo aquilo que é causa social. Então ele inventou agora que a causa social, você defender uma causa social é se corromper, porque no fundo você não quer defender nada. Então quando você defende, você é hipócrita. Ontem, na Avenida Paulista, as mulheres estavam reunidas e o feminismo botou lá todas as correntes. A Sâmia estava lá, veio do Rio para discursar. Por quê? Porque nós estamos num país, gente, onde a morte das mulheres por homens, unicamente, exclusivamente por disputas onde o homem se sente proprietário da mulher, e a mulher levantou o nariz, porque agora ela tem salário, ela trabalha, então ela levanta mais o nariz. E levantou o nariz, ela toma um tiro, sem mais nem menos. Essa semana mesmo, um policial brigou com uma outra policial, deu um tiro e mandou queimar o corpo dela. E assim sucessivamente, não para mais. O Brasil virou um campeão de feminicídio. Então as mulheres foram para a rua. Aí eu pergunto, isso é uma causa social? Isso corrompe as mulheres que estão ali? São todas corrompidas? Para o Pondé são. Isso se não forem outra coisa, né? Que ele não tem coragem de falar. Porque ele é misógino. Ele tem ódio de mulher porque ele as inveja sexualmente. Ele gostaria de ter um bofe para ele. Mas ele é muito feio, não consegue um bofe. Então ele é aquele, né? Aquele misógino que tem ódio mesmo. Porque a tendência dele, né, a uma sexualidade invejosa das mulheres e solitária faz com que ele abomine o feminismo. É uma causa social. A mesma coisa em relação aos indígenas. Teve uma época que todo mundo colocava como sobrenome tribos indígenas para chamar atenção para a causa indígena. Ele passou a ridicularizar isto. Sem contar que toda a causa social, inclusive
a de inverter o imposto de renda, os ricos pagam mais, ele também toma isso como sendo uma corrupção. Impostos do Estado. Tem uma figura completamente nefasta, mas aposta nesta tendência da geração Z de se desgrudar de causas sociais. Principalmente agora que está rodando na internet um vídeo do Lula, onde o Lula diz que ele tem a energia de um jovem aos 80 anos porque ele tem uma causa social. Aí que o Pundê se desesperou. Se desesperou completamente e passou a ter esses artigos. O centro dele é o Brasil. Atacar o Brasil. Os brasileiros não prestam. Agora, o interessante é que os brasileiros não prestam por quê? Porque ele é israelita ou ele é brasileiro? Onde ele nasceu? Ele nasceu em Pernambuco. Filho de médicos, não conseguiu ser médico. Agora está aqui, gemendo o dia todo. E com essa perspectiva do Lula ser presidente pela quarta vez, aí a gemessão não para mais. Ele grita, ele grita. Agora, não pense que ele grita por ideologia, que ele tem uma doutrina. Ele grita por dinheiro. Por quê? Porque ele, a cada palestra, é financiado por grupos de direita. Ele esteve no Nordeste, pouquinho tempo antes da COP30, fazendo palestras num circuito pago por fazendeiros, pago por organizações do agro. Então, não é à toa que funciona desta maneira. Então, a gente precisa ficar atento. E a gente precisa reverter esse quadro dentro da juventude. A gente tem que conquistar a geração Z para as causas sociais. E isso tem muito a ver, gente, com a maneira como a gente fala. A geração Z não gosta de discurso. A geração Z não gosta de gente que grita na Avenida Paulista. A geração Z, ela quer ver uma utilidade para ela própria, individualmente, nas causas sociais. Ela tem um utilitarismo sobre as causas sociais que não é perverso. Pode muito bem conviver com as causas sociais. Principalmente, gente, a ideia de poder construir um país para todos, mas também para a própria pessoa. E aí, cada um de nós, gente, tem um papel muito grande nisso, trazendo condições de instrução para a juventude. É por isso que eu tenho insistido com vocês em relação ao livro Capitalismo 4.0. Tenho insistido, tragam esse livro para os jovens, leiam juntos, aprendam vocês e aprendam com eles. É muito importante isso, gente. Nós temos que reverter até o ano que vem 5 a 10% da população jovem. Nós temos que o jovem de direita não pode passar de 40% da população. Como sempre foi, 30%, 40% no máximo. E nós temos condição de reverter isso trazendo o livro. O livro, gente. O livro é importante. As pessoas saberem as razões pelas quais as coisas acontecem, como acontecem, dá muitas chances para ela. Façam isso. Peguem o Capitalismo 4.0. Cadê o bichinho? Né? Logo ele aparece aqui que eu vou pôr. Pega o Capitalismo 4.0, leiam vocês, se instruam e passem para frente. Agora tem um assunto que os jovens gostam muito. Inteligência artificial. Então tem um artigo meu chamado O Turco Mecânico. Peçam para as pessoas lerem, leiam vocês. Está lá no meu blog.
o Turco Mecânico, no giraldelli.online. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta.